Graças a Deus de estarmos aqui mais uma noite. Quarta-feira eu estive falando sobre a nossa guerra, a guerra espiritual que nós estamos batalhando. E quinta eu estive na igreja de Santos Reis, o pastor Edmundo me deu a oportunidade e eu estava falando que quando nós perdemos, começamos a faltar cultos, nós somos presas fáceis para esse inimigo que guerreia contra nós. Então a importância, eu quero frisar novamente, que a importância de nós estarmos juntos aqui na igreja, nos cultos, seja de oração, seja de doutrina, seja de adoração, não importa o nome do culto, nós precisamos perseverar para nós estarmos mais fortes, para juntos guerrearmos essa guerra que é real e verdadeira. Deus assim nos capacita quando nós estamos juntos para passarmos por essas batalhas. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre algo importante, sobre as decisões das nossas vidas. E eu quero começar lendo um texto aqui em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8. O versículo 8 diz o seguinte: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ele fala disso aqui, falando do novo céu, da nova terra, da salvação, de algo lindo, maravilhoso que está preparado para nós. Mas o versículo 8 diz: mas para esses não há esse lugar lindo e maravilhoso. E a palavra que eu quero aqui, para a gente começar a desencadear alguns textos que eu trouxe aqui para a gente, é essa palavra quanto aos tímidos. Esses tímidos aqui não é aquele tímido que tem vergonha de se expressar, de falar, não é isso. Os tímidos aqui são aqueles que não se posicionam. E os que não se posicionam ficam em cima do muro, não sabem o que quer, não se decidem. Ele não tem condição de entrar nesse lugar lindo, maravilhoso, que foi explanado por aquela canção que nós entoamos no início do culto. Um lugar onde nós o veremos assim como ele é, tocaremos, aquelas coisas lindas e maravilhosas. Então nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos dar um passo à frente. Nós precisamos sempre avançar. E avançar para a posição de Jesus Cristo, olhando para Ele, que é autor e consumador da nossa fé. Domingo passado o pastor Macena pregou sobre a ressurreição de Cristo e vários pensamentos ali. E ele, em dois textos que ele citou, Pedro estava ali presente. Então aquilo ali me tocou e hoje eu vou trazer aqui alguns versículos de posições de Pedro, como Pedro se posicionava. O pastor Macena até falou que Pedro ele tinha esse lado de se posicionar, e por ele sempre se posicionar, uma hora ou outra ele errava. Às vezes ele era repreendido por Jesus, às vezes ele é tido como muito afoito, mas é por causa dessa posição de Pedro, irmão, que Pedro experimentou muitas coisas que os outros apóstolos não experimentaram. Por ele sempre estar à frente, por ele sempre se posicionar. E a gente vai ver aqui, eu queria que você não abrisse assim, porque são vários versículos, e se eu for esperar todo mundo encontrar todos esses versículos, nós perderemos tempo. O tempo já está um pouco avançado. Eu queria que você só ouvisse alguns desses versículos que eu vou ler para você, onde Pedro se posiciona em relação a determinados assuntos. Tem respostas de Jesus que a gente só tem hoje escrito na Bíblia porque Pedro perguntou, porque Pedro se posicionou. Se Pedro não tivesse se posicionado, talvez a gente nem tinha algumas dessas respostas e dessas maravilhas que nós temos aqui hoje dentro da palavra de Deus. O texto que eu vou ler aqui está em Mateus 14, o versículo 27, um texto bem conhecido nosso, onde Pedro ele anda sobre as águas. E veja o seguinte, diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo:
Tende bom ânimo, sou eu, não temam. Aquela caminhando sobre as águas, e eles pensam que é um fantasma, eles ficam muito cheios de temor, e Jesus diz, não tema. E quando Jesus diz isso, não temas, sou eu, e respondeu-lhe Pedro e disse, Pedro não estava sozinho, tinha outros. Mas quando Jesus diz, sou eu, olha a posição de Pedro, Senhor, se é mesmo o Senhor, manda eu ir até aí contigo, por cima das águas. E aí o que foi que aconteceu? Jesus disse, venha. E ele foi. E ele andou sobre as águas. Nenhum outro apóstolo, nenhum outro homem relatado na Bíblia andou sobre as águas. Mas Jesus andou, e Pedro que se posicionou, Senhor, se é o Senhor mesmo, então deixa eu ir até aí, Jesus, venha. E ele foi. Por isso ele andou sobre as águas. O resto do texto, você já conhece, não é esse o foco. O meu foco aqui é o posicionamento de Pedro em determinados assuntos, em determinadas questões. Ainda em Mateus no capítulo 15, já em outra situação, quando Jesus está falando de uma parábola, e Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos esta parábola. E Jesus diz assim para ele, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Às vezes a gente tem vergonha de perguntar, né, irmãos? Às vezes a gente está numa aula, às vezes a gente está num estudo bíblico, e às vezes a gente não entende e a gente fica com vergonha de perguntar. Será que se eu perguntar os outros vão rir de mim? Será se eu perguntar será uma pergunta tola? Será se eu perguntar alguém vai dizer que eu sou tão assim? Mas às vezes a sua pergunta que parece ser tola para você é a dúvida de muitos. E às vezes quando você se posiciona, quando você pergunta, você não está ajudando só você. Você está tirando a sua dúvida e está tirando a dúvida de um monte de gente que também está em dúvida. E às vezes não tem coragem de perguntar e sai com dúvida. Isso não é bom. É bom a gente se posicionar. Eu não entendi, eu queria. Ou então quando terminar. Quando terminar ali, você vai para quem estava e diz, eu não entendi aquela parte. Me explique. E aí Jesus diz assim, até você mesmo não entendeu, mas ele vai e ele dá a declaração. Ele dá para ele e para a gente a resposta do que Pedro queria, e isso esclarece também para nós. Em Mateus no capítulo 16, o versículo 13, diz assim, esse é um texto um pouco maior, um texto bem conhecido de vocês, mas veja só como é. E chegando Jesus às partes de Cesareia e de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Então Jesus chega para os seus discípulos, e ele pergunta aos seus discípulos, o que é que estão dizendo o povo aí de mim? Uns dizem que o Senhor é isso, outros dizem que o Senhor é aquilo, outro isso, outro isso, outro isso. Aí ele diz, tá, tudo bem, e vocês? Vocês acham que eu sou quem? E dentre todos que estão ali, de novo quem? Pedro. Pedro se posiciona, e Simão Pedro respondendo disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Talvez outros também já tinham a percepção, mas Pedro se posiciona, Pedro vai à frente e diz, o Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus. E por Pedro ter dito isso, bem-aventurado és tu. E aí olha só, o que mais? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa pedra não é Pedro, essa pedra é maior do que a pedra que significa o nome de Pedro. Essa pedra é rocha, e é a rocha Jesus Cristo, que é fundada a igreja. E ele diz assim, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo, ainda não era o momento.
Então ele disse: olha, agora vocês não digam isso para ninguém. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro tomando a parte, sempre Pedro, né? Pedro tomando a parte começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. No outro evangelho diz que Pedro chamou Jesus assim num cantinho e disse: não, Senhor, de mão, isso não, de modo nenhum isso vai acontecer com o Senhor. E aí a resposta de Jesus dessa vez é bem diferente da outra. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aqui não era Pedro que era Satanás, mas era um pensamento de Satanás, para que Jesus não fosse à cruz, para que Jesus não morresse. Satanás não queria que isso acontecesse. E quando Pedro disse: não, Senhor, de maneira nenhuma, ele disse: sai de mim, Satanás. Isso vai ter que acontecer, se não acontecer, todos vocês estariam, ou todos nós estaríamos perdidos. Então a gente vê o posicionamento de Pedro. Em uma hora Pedro se dava bem, outra hora Pedro se dava mal, mas ele sempre se posicionava. Ele não ficava calado, ele desabafava, ele dizia. Ainda em Mateus, no capítulo 17, na transfiguração, quando Jesus leva Pedro, João e Tiago para um monte, se transfigura para eles. De novo Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, ou 3 cavernas, ou 3 cabanas. Um para o Senhor, um para Moisés e outro para Elias. Então, Pedro era assim, ele chega num canto, Jesus se transfigura para ele, coisa maravilhosa. E Pedro diz: eu não quero mais sair daqui, eu quero ficar aqui com o Senhor. Se o Senhor quiser, eu posso fazer aqui 3 tabernáculos, aqui, um para o Senhor, um para Moisés e para Elias, a gente fica aqui agora, e não está bom demais. Então era assim que Pedro se posicionava. Pedro queria sempre estar perto do Senhor, Pedro queria saber mais, Pedro queria extrair mais de Jesus. E quando a gente se posiciona, a gente extrai mais. Em Mateus capítulo 26, ainda tem mais. Quando Pedro é avisado, Mateus 26, versículo 31 diz assim: então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Então estavam todos ali, Jesus estava dizendo isso, e Pedro diz: não, eles aí até podem, eu não, eu nunca, eu jamais. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. A resposta de Pedro: disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo depois. Não foi só Pedro que disse aquilo, não. Quando Pedro disse: Senhor, se for preciso eu morro com o Senhor, mas negar o Senhor, jamais. Aí os outros: eu também, Senhor, eu também, Senhor, eu também, Senhor. Mas aquilo partiu de quem? De Pedro. Mas Jesus disse essa mesma noite: Pedro, tu me negarás. Porque Pedro pensava de uma coisa. Pedro, e a gente vai ver, e a gente percebe nas escrituras, que Pedro, a princípio, ele estava disposto a morrer por Jesus. A princípio ele estava disposto a morrer. Mas quando Jesus disse qual eram as armas que eles tinham que lutar, e ele recuou. E a gente já sabe o resto da história. Daqui a pouco a gente vai lá para essa outra parte, onde ele realmente estava pronto e disposto a morrer por Jesus. Ainda no capítulo 26 de Mateus, versículo 58, Jesus já estava preso, e Pedro seguiu de longe.
O versículo 57 diz assim: e os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim, para ver o que ia acontecer. Enquanto realmente todos fugiram, Pedro acompanhava, mas de longe. E o outro evangelho diz que não só Pedro, mas Pedro e um outro, provavelmente era João, que também acompanhava Jesus. João um pouco mais de perto e Pedro um pouco mais distante, mas ele consegue entrar no lugar onde Jesus vai ser interrogado. Mas sempre Pedro. Percebam, sempre Pedro. Aí no versículo 75, quando ele está lá naquele pátio, e ele é reconhecido por uma mulher, e ele diz: eu não conheço esse homem. Depois diz que 1 hora depois, mais ou menos, uma outra pessoa o reconhece e diz: você é um deles, você andava com eles, eu não conheço esse homem. E diz que mais tarde um pouco, outra pessoa diz: você realmente é deles, você fala igual a eles. E ele diz, muito irado, muito bravo: eu não conheço esse homem. E no versículo 75 diz assim, o versículo 74 diz assim: então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E saindo ele dali, chorou amargamente. No evangelho de Lucas diz que nessa terceira vez que ele nega Jesus, ele consegue olhar Jesus, e Jesus olha para ele, não com um olhar de abandono e nem de recriminar ele, mas com um olhar de amor, dizendo assim: fica firme, Pedro. Esse era o olhar de Jesus para Pedro: fica firme. E Pedro chorou amargamente, irmãos, por ele não ter tido realmente coragem de ir ali e enfrentar. E ele estava lembrando do que Jesus tinha dito: você vai me negar. Mas repito, o olhar de Jesus para ele era: fica firme. Jesus, ele sabe das nossas fraquezas. Jesus, ele sabe das tuas fraquezas, ele sabe das minhas fraquezas, mas ele quer nos aperfeiçoar. Quando Jesus ressuscita, que aquelas mulheres tem um encontro primeiro ali com Jesus, ele diz: vai aos outros e a Pedro. Está escrito lá em Marcos. Eu acho que eu notei isso aqui, deixa eu ver. Marcos 16. Ele diz: vai lá e fala para Pedro. Ele diz assim: mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós. Isso é o anjo dizendo para as mulheres: que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Então o recado do anjo para aquelas mulheres era que elas voltassem e dissessem aos discípulos e a Pedro. Aquele olhar de Jesus lá que olhou para Pedro, irmão, era dizendo: fique firme, meu irmão, meu filho, você terá forças, você ainda vai me representar. E aí o anjo vai e diz para as mulheres: fala para eles e fala para Pedro que o Senhor está esperando lá onde ele disse que ia estar. Então repito, quando nós erramos, quando nós fraquejamos, o Senhor já sabe de nossas fraquezas. Não recue, não se desespere porque você errou, não se desespere porque você fracassou em algum momento. Tenha força, continue, porque o Senhor quer te aperfeiçoar. Assim como ele aperfeiçoou e trabalhou na vida de Pedro e de todos os outros apóstolos, que eram homens falhos como nós. Se a gente for ver o histórico desses homens, eram homens muito falhos. Jesus teve muita paciência com eles, assim como tem muita paciência conosco. Ele não nos rejeita, ele quer trabalhar na minha vida, ele quer trabalhar na tua vida. Só precisa que eu e você se posicionem em relação a isso. Eu quero, Senhor. Pedro foi chorar. Pedro percebeu que tinha errado, percebeu que era fraco, percebeu que era falho, e ele foi chorar e chorou amargamente. Mas Jesus não se esqueceu dele. No evangelho de Lucas, a gente vai ver aqui ainda mais declarações de Pedro.
e elas não param. São muitas, irmãos, eu peguei só algumas, não peguei todas. Na história do jovem rico, quando Jesus diz que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e Pedro diz o seguinte: e disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus estava falando de coisas que a gente se apega, e isso faz a gente perder o reino de Deus. Essa riqueza que ele disse para o jovem rico, ele disse no contexto aqui, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso não é a riqueza em dinheiro somente, irmãos. Tem muitas coisas, e às vezes são coisas pequenas, mas para a gente é tudo. E isso é a nossa riqueza. E a gente às vezes não larga isso para entrar de uma forma mais cheia de vontade em relação a Jesus Cristo. Essas coisas nos impedem. E quando Jesus fala isso para os seus discípulos, Pedro diz: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Em outro evangelho diz assim: aí, nós vamos receber o quê? Pedro de novo. E Jesus diz: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a salvação. Max falou desse versículo aqui no momento do louvor. Quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós deixamos coisas pelo reino de Deus, nesta vida nós receberemos 100 vezes mais, em outro evangelho diz, e ainda pelo final, a vida eterna. E essa declaração de Jesus, a gente tem ela aqui, irmãos, por causa de um posicionamento de Pedro. Novamente Pedro. Ainda em Lucas, no capítulo 24, esse texto o pastor Marcena leu ele domingo, quando as mulheres vão para o sepulcro, não encontram mais ele no sepulcro. O que é que vocês estão aqui procurando vivo no lugar dos mortos? E elas vão até os apóstolos, os discípulos, e vão dar a notícia. Versículo 9 diz assim: e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes parecia como desvario, e eles não creram nela. Parecia como coisa de loucas, e eles não creram nela. Pedro, porém, olha de novo Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se admirado consigo daquele caso. De novo Pedro. As mulheres chegam, dão uma notícia: a gente foi lá no sepulcro, o sepulcro está vazio, o Senhor não está lá, mas um anjo disse que ele ressuscitou. Ninguém creu, mas mesmo assim Pedro saiu correndo. No evangelho de João diz que o outro também saiu correndo, que era o próprio João, e diz que João chegou na frente, e João chega no sepulcro e faz isso, ele se abaixa e não vê ninguém lá dentro, mas quando Pedro chega depois, já entra correndo. Pedro é Pedro. Enquanto o outro corre e para na porta do sepulcro e vai olhar o que está acontecendo, Pedro já chega mais atrasado, né? Mais cansado, mais idoso, e chega e já entra direto no sepulcro. Depois que ele entra, é que o outro também entra e vai lá ver com João. Mas Pedro tem sempre esse posicionamento: eu quero ver, eu quero estar lá, eu quero saber. Esse era Pedro. Em João, no evangelho de João, ainda tem mais posicionamento de Pedro. No evangelho de João, no capítulo 6, o versículo 66 diz assim: desde então
muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Depois de uma pregação, de um ensinamento de Jesus, diz a palavra que muitos já não andavam com Jesus. O discurso era forte. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe quem? Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então veja que é sempre Pedro se posicionando. Jesus estava dizendo para todos eles: vocês também querem ir? Estejam à vontade. Aí Pedro: Senhor, não é para onde iremos não, é para quem iremos. Para quem iremos? Nós precisamos ficar com o Senhor. É só o Senhor que tem palavras de vida eterna. Os outros concordavam com Pedro, mas era Pedro que tomava a frente, era Pedro que falava. Mesmo que fosse repreendido, ele não queria nem saber. Ele falava mesmo. Em João, ainda no Evangelho de João, no capítulo 13, naquele momento em que Jesus vai lavar os pés dos apóstolos na última ceia, aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, o Senhor vai me lavar os meus pés? Irmãos, Jesus lavou os pés de um, lavou os pés de outro, lavou de outro, e Pedro só olhando. Os outros não disseram nada, mas quando chegou em Pedro, Pedro disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Porque lavar os pés era serviço de escravo. E Pedro sabia que Jesus não era escravo, Jesus era o Senhor deles. Ele disse: o Senhor vai lavar meus pés? De maneira nenhuma. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. De maneira nenhuma. E respondeu Jesus: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também a minha cabeça. Se é para ter parte com o Senhor, pode me lavar por completo. O que Pedro queria era isso, irmãos. Pedro queria era estar com Jesus. Pedro amava verdadeiramente Jesus. Quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu te amo. Jesus sabia que ele amava, e ele verdadeiramente amava. E quando Jesus disse: eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo, ele disse: não, então me dê um banho. Eu quero é o Senhor, eu quero estar com o Senhor. A minha vida é para o Senhor. Eu deixei tudo para ficar com o Senhor. Acho que eu vou perder agora por causa de... Não, pode lavar. Então esse era o posicionamento de Pedro. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 10, diz assim: quando Jesus estava sendo preso, que eu citei nesse instante, que Pedro estava disposto a morrer mesmo por Jesus. Quando ele disse: Senhor, eu estou disposto a morrer pelo Senhor, eu não vou negar o Senhor. Era verdade. A gente vê isso aqui, ó. João narrou esse fato. Quando foram prender Jesus, então Simão Pedro, que tinha a espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei o meu cálice que o meu pai me deu? Aí Pedro recuou. Quem com a espada fere, Pedro, com a espada será ferida. Guarda a tua espada. Mas Pedro estava disposto. Quando chegaram para prender Jesus, ele disse: ninguém vai prender ele. E ele já foi para cortar o pescoço do cara. Ele não foi para cortar uma orelha. Ninguém pegou uma espada para cortar uma orelha. Ele pegou a espada e meteu no cara. O cara deve ser bom também, se livrou, mas a orelha caiu fora. Jesus vai e coloca a orelha de volta
e diz para Pedro guardar a espada. Pedro diz: opa, então agora eu não posso mais fazer nada. Aí prenderam Jesus e ele correu e foi seguindo, como a gente viu no outro evangelho, e aqui também vai falar que ele e o outro discípulo seguem Jesus até o local. Então Pedro estava disposto mesmo a morrer, ele não estava brincando, ele estava falando a verdade, e ele arriscou a sua vida aqui, porque ele também poderia ter morrido aqui. Ele estava disposto, só que ele queria lutar do jeito dele, e a forma de nós lutarmos essa guerra não é com arma física. A gente viu isso aqui quarta-feira. São com armas espirituais. A guerra não é contra a carne, não é contra sangue, são contra as hostes espirituais da maldade. E às vezes a gente quer lutar essa luta com as nossas forças, com as nossas armas, e não é com essas armas. Nós precisamos nos aparelhar com as armas que o Senhor tem para nos dar. Aí a gente vê em Atos dos Apóstolos, depois de tudo isso acontecer, depois de Jesus morrer, depois de Jesus ressuscitar, de passar um tempo com eles, a gente vê a ousadia de Pedro. E os outros apóstolos também, a gente já vê um posicionamento mais firme dos outros apóstolos. Mas como sempre, Pedro sempre toma a frente. Naquele dia de Pentecostes, onde eles recebem o Espírito Santo de Deus, e algumas pessoas começam a zombar deles e achando que eles estavam bêbados, Pedro se levanta no meio de todos, eram 100 e poucos discípulos, os 11 apóstolos, e no meio desses todos Pedro se levanta, porém, e diz assim: Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês pensam, sendo esta 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E aí ele começa a fazer uma pregação maravilhosa, onde nessa pregação quase 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. Pedro tomando a frente, agora não mais Pedro carnal, mas Pedro agora revestido do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, a promessa de Deus ali realmente sobre a vida daqueles homens. E ali naquele dia, naquele momento, naquela mesma hora, quase 3.000 pessoas são batizadas. Depois a gente vê Pedro indo para o templo, Pedro e João, e aquele homem paralítico que chega e olha para eles e pede uma esmola. E de novo Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ali é o primeiro milagre, onde é realizado através dos apóstolos, pela ousadia, mais uma vez, de Pedro. Está os dois, Pedro e João, mas Pedro se posiciona: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E o que é que ele tinha? A unção de Deus sobre ele. O que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. E depois que esse homem levanta, sai pulando, salteando, vai entrar para o templo, e lá dentro é uma festa, e as pessoas começam a olhar para Pedro, começam a olhar para João. Se fosse nos dias de hoje: olha, foi eu que fiz mesmo. Aí Pedro diz: por que vocês estão olhando para nós? As virtudes que esse homem está andando não é minha nem dele. É no nome do Senhor Jesus Cristo que este homem está andando, é pelo poder do nome dele. Então é bom a gente dar glória a quem tem glória, que é o Senhor da glória. E às vezes a gente se apropriar de certas coisas: não, eu fiz, eu isso, eu aquilo. Pedro diz: ei, não foi eu e nem foi ele, foi o poder de Deus na vida desse homem. Que a gente possa também aprender isso, e Pedro tinha isso junto dele. Irmãos, e por causa disso tudo, já estou terminando, por causa disso tudo, a gente vê que quando realmente as coisas apertam, e as coisas apertaram para Pedro, em um determinado momento foi preso Tiago foi morto, e Herodes viu que os grandões de Jerusalém gostaram dessa atitude, e na mesma hora mandou também prender Pedro, para que Pedro também fosse morto. E nessa ocasião em que Tiago já é morto,
que agora Pedro está preso também para ser morto. Olha o que é que a palavra de Deus diz. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Tiago já tinha sido morto, Pedro estava preso, sabia que ia ser morto também, algemado em 2 soldados, mais soldados lá fora guardando os portões, e dentro da cela ele algemado com 2 soldados. E o que era que Pedro fazia? Dormia, tranquilo. Quando as dificuldades vêm para nós, irmãos, o que é que a gente faz? A gente se desespera, né? Mas Pedro, por se posicionar, por saber que ele tinha a sua vida guardada, e de Jesus dizer para ele, nessa vida, quem deixa tudo pelo reino de Deus receberá 100 vezes mais, e ainda por final a vida eterna. Pedro estava tranquilo, mas o que é que acontecia do outro lado? A igreja orava. Nós precisamos aprender isso, orar por aqueles que precisam de oração. Nós temos irmãos que estão aí enfermos, nós precisamos entrar em batalha, em oração mesmo. Filho do pastor no Paraná que está precisando da nossa oração, vamos orar por ele. A irmã Francisca, o filho da irmã Andréia, que continua internado ainda, irmã Elma, continua internado, vamos continuar orando. 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, nós não vamos parar. A igreja do Senhor é para isso, para orar, clamar ao Senhor, a misericórdia do Senhor, mas também a gente não vai perder o sono. Pedro dormia tranquilamente. Isso são pessoas que confiam no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Para encerrar, irmãos, em Apocalipse de novo, aí eu quero que você abra comigo. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso aqui Jesus não está falando para o mundo. Jesus não está falando para as pessoas que vivem dentro de um bar. Jesus escreveu isso aqui para uma igreja. Então às vezes a gente se conforma, como eu estava falando hoje pela manhã, a gente às vezes se conforma de estar dentro da igreja, de ser batizado em nome de Jesus, mas a gente muitas vezes não se posiciona. Nós precisamos, como eu falei hoje pela manhã, nós precisamos mais lutar mesmo, pedir ao Senhor mesmo, com vontade, pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Se nós não nos posicionarmos enquanto a isso, irmãos, de nos conformarmos em somente sermos batizados em nome de Jesus e não nos posicionarmos, vivermos sem uma posição, como tímidos, como ele diz aqui, morno, em cima do muro. Eu queria que vocês fossem frio em vez de morno, porque frio ainda há mas morno, indeciso. Depois de tudo que ele está falando para uma igreja, eu sei da obra de vocês, então que isso possa falar comigo e com você. Isso aqui não é para assustar, não é para a gente se posicionar. Quem é que nós queremos? Nós precisamos tomar partido como Pedro tomava partido. Nós precisamos nos posicionar e dizer, não, eu quero o Senhor, a minha vida é para o Senhor. Às vezes a gente acha cômodo não falar de Jesus, porque se a gente não falar de Jesus, ninguém vai nos criticar. Então o que é que a gente faz? A gente se cala. Quando a gente fala de Jesus, a gente é criticado lá fora, a gente é tido como chato dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho. Mas quando você se posiciona, aí as pessoas começam a criticar você, e às vezes a gente tem medo disso, e você não pode ter medo disso. Você tem que se posicionar como testemunha do Senhor. Você tem que deixar de ficar em cima do muro, de ser quente e não morno e nem frio. Apesar de Jesus dizer assim porque não és, ele diz assim, eu sei das tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim porque és morno e não é frio e nem quente,
eu vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar é você lançar fora. O Senhor não quer ninguém indeciso. Ele quer que você tome partido, que você se decida, que você tome posição, que você não seja mais um tímido no meio da multidão. Tímido no sentido de não se posicionar. Se posicione, diga com toda a sua voz, com todo o seu fôlego: eu quero Jesus Cristo na minha vida. Deus abençoe você, a mim, a nós, em nome do Senhor. Pastor Marcena.